Então, hoje, nós vamos fazer uma apresentação com o Gustavo e com o Luca, tá? Eles são da Ex Machina. Eles vão falar para a gente sobre a inteligência artificial do ontem, hoje e amanhã, né? Então, a gente achou bem interessante a gente fazer essa palestra, esse início da nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Gustavo, Luca, muito obrigado pela presença de vocês. A sala é de vocês. Ok, professor Paulo Figueira, todos me ouvem aí? Joia, legal, pessoal, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, uma grande satisfação poder conversar com vocês nesta ocasião. Agradecer o generoso convite que nos foi feito e desejar a todos que tenhamos um produtivo encontro. Eu sou Gustavo Fechos, diretor de comunicação da Ex Machina e diretor pedagógico na plataforma Redigir. Vale a pena fazer uma rápida apresentação para a gente se situar e, ao mesmo tempo, para a gente poder desenvolver aqui juntos. Estou aqui com o meu colega Luca Carvalho, que é CEO da Ex Machina, para a gente poder desenvolver um pouco nesta noite a respeito de um tema que certamente nos toca a todos. É bem conhecido o fato de que a inteligência artificial é um fenômeno contemporâneo, importante e incontornável. Eu acho que quanto antes a gente puder se apropriar adequadamente das melhores ferramentas possíveis para o nosso trabalho, é fato objetivo que a área de educação, em particular, e já foi, né, uma área primeira a ser tocada pelos avanços desta tecnologia também. Então, teremos a oportunidade hoje de fazer um mapeamento breve, mas que julgo apropriado e oportuno, sobre o histórico desta tecnologia, qual é o estado da arte hoje e, no futuro, quais são as perspectivas que a gente tem em relação ao uso e aos avanços da inteligência artificial, notadamente com relação ao que nos toca mais proximamente, que é a área de educação. Então, mais uma vez, um super agradecimento ao Nivel e queria já logo passar a palavra ao Luca, que conduzirá esse encontro neste primeiro momento conosco. Tá bem? Vocês peguem os lenços, enxuguem as lágrimas e sempre que preciso, anota uma perguntinha aí que ao final a gente pode se falar juntos no último momento aí de interação com vocês também. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigado. E Luca, vamos aí com coragem. Vamos lá. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal, pela presença. Esse é um tema que a gente gosta bastante. A gente vive ele, né, muito intensamente, no mínimo há 5 anos, na Redigir. A Ex Machina é uma empresa mais nova, que nasce, inclusive, desse momento que a gente vive. E o objetivo da palestra é mostrar de forma um pouco mais técnica o que é esse negócio, de onde veio e para onde vai. E se tem uma coisa que seria... Se você sair daqui com uma coisa bem clara na cabeça, é a escala. É a escala exponencial que a gente está vendo a tecnologia evoluir. A gente convive com isso há muito tempo, nossos celulares ficam melhores a cada ano, e a gente vê a capacidade de computação dobrar a cada ano, os chips melhores, os algoritmos melhoram também, então a lei de Moore vem nos acompanhando há algum tempo. E agora está sendo aplicado em uma nova área, uma nova revolução aí que vai substituir ou vai complementar boa parte do nosso trabalho cognitivo. Então, essa é uma imagem que a AI tentou gerar. Essa é uma imagem tem 2 anos. A gente pediu um aluno com um chapéu de formatura bem colorido bem, ela tentou, né? Ela tentou ali, colocou um olho no aluno aqui na frente, o chapéu, ela entendeu o conceito que tinha que ficar em cima da cabeça, né? Mas legal, tentou, meus parabéns, nota 3. Mas essa daqui é a versão do ano passado. Então a gente saiu de uma AI que não conseguia nem saber o que era aluno, o que era chapéu, para uma que, bem, digam aí vocês, mas está fotorrealístico, né? Essa menina não existe, esse chapéu não existe, essa iluminação não existe. Isso tudo aqui foi imaginado por uma tecnologia que consegue tirar do éter ali, fazer uma média de tudo que aprendeu nos dados que ingeriu até então, e reproduzir uma foto que ninguém tirou.
Mas não paramos por aí, né? A tecnologia ela continua melhorando exponencialmente. E se ano passado a gente fazia uma foto, esse ano ó, a gente faz vídeo. Então, esse aqui é um vídeo completamente gerado por inteligência artificial. O áudio gerado por inteligência artificial, isso faz parte de uma campanha que a Ex Machina veiculou semana passada, inclusive, a primeira campanha feita integralmente em AI do Brasil. Saquem só. Gente, até ontem, a única forma disso aqui existir era alguém ir lá e construir um forte de travesseiro com cobertor e ir numa sala, alugar o local, talvez, ou então fazer na sala de alguém. Se for tiver a mão muito, muito firme, consegue fazer na mão, mas provavelmente vai precisar de algum estabilizador e vai entrar ali, enfim, efeitos especiais depois. Pensa que isso aqui poderia ser um trabalho de faculdade, poderia ser um trabalho de escola, poderia ser, como é uma campanha publicitária, poderia ser um filme de Hollywood. É, Isso aqui está na mão de todo mundo, isso aqui está na internet para quem quiser usar. A gente vai balançar drasticamente todo tipo de trabalho cognitivo, porque o que essas ferramentas nos permitem fazer, a gente ganha velocidade, a gente ganha qualidade, a barra sobe drasticamente e não tem nenhuma área do conhecimento, nenhuma área, nenhuma profissão que não vai ser impactada. E a prova maior disso é que a gente sempre imaginou que a inteligência artificial fosse chegar impactando primeiro trabalhos mecânicos, né? Uma AI vai chegar fazendo trabalho de contabilidade, claro. Mas não, ela chegou primeiro na arte. Ela faz poesia, ela faz música. Essa música foi tocada, composta por uma inteligência artificial. Gente, isso é muito dramático. E a gente vai tentar passar para vocês vários exemplos disso acontecendo. Mas vamos dar um passo para trás. De onde vem isso, né? Isso vem de um paper do Google em 2017 chamado Attention is All You Need. Esse paper, bem, a gente pode dar vários passos para trás, e até Turing, pensando na primeira máquina Turing Complete lá, e até mesmo a teorização da máquina, né? De uma fita que passa e ele consegue anotar se sim ou não, e a partir desse conceito básico você consegue computar o que você quiser. E a gente vem evoluindo, né? E a gente sempre fala que inteligência artificial é aquilo que a máquina não faz, né? Até outro dia era jogar xadrez. Aí a máquina joga xadrez e fala, não, mas não vale. Então, beleza. Então é quando a gente não conseguir mais perceber se é uma máquina do outro lado. Não, agora o modelo de linguagem não vale. Então, AI é tudo aquilo que a máquina não faz. Brincam assim na indústria. Mas em 2017 a Google lançou um paper chamado Attention is All You Need. Publicou um paper onde a gente conseguiu um algoritmo que ele conseguia, de fato, prestar atenção ou escolher pontos específicos do dado para dar mais relevância e correlacionar, inclusive por posição e tudo mais, para que ele conseguisse construir sentido dos dados que foram apresentados. E a gente está fazendo isso agora, né? A gente está ignorando uma série de estímulos para poder prestar atenção na minha voz, prestar atenção na tela, perceber ali que tem uma referência aos Beatles, perceber que essa imagem tem uns meninos ali, parece Lego, né? Mas, mais uma vez, tudo isso aqui foi gerado por inteligência artificial. E o que mudou de 2017 para cá? Duas coisas principais. Escala, como eu falei, a gente está dobrando a capacidade de produção ou de processamento e a qualidade dos dados e a qualidade do algoritmo, mas escala e alinhamento. Alinhamento muito importante também. Que é a nossa capacidade de fazer o robô, o AI, obedecer nossas ordens. Que o output dela seja útil para a gente na linha do que a gente precisa. Então, existem técnicas ali de reforçar o comportamento dela de acordo com questões validadas por especialistas humanos, né? Mas alinhamento e escala foram as duas coisas principais que nos trouxeram para o momento do ChatGPT, onde isso se transformou na tecnologia de adoção mais rápida na história da humanidade, né? Em 2 meses o negócio chegou em mais de 100 milhões de pessoas. A gente já tinha, inclusive, publicação a respeito disso, a gente já trabalhava com isso na Redigir quando o ChatGPT foi lançado, tem inclusive uma entrevista publicada com a GPT-3 anterior ao ChatGPT, e a gente já tinha percebido naquele momento que algo muito fundamental estava acontecendo, porque a gente estava conseguindo automatizar tarefas dentro da nossa empresa
que antes a gente precisava realmente de especialistas, tanto na área de programação, quanto análise de dados, quanto até mesmo posições de venda. A gente percebeu isso em casa e depois decidiu que, bem, a gente já tinha criado know-how suficiente para poder pisar para fora de casa. Mas vamos voltar, mais uma vez. Escala de quê? O que esse robô tem na cabeça dele? Ele tem exemplos de texto? Não, ele não tem nenhum exemplo de texto, ele não tem uma palavra. Então a ideia de que ele está repetindo o texto que ele já leu, ela é uma ideia errada. Porque ele não guarda texto, ele guarda número. E não estou falando de 0 a 1, ele guarda matrizes, né? Ele guarda séries de números que são parâmetros. E ele correlaciona esses parâmetros num espaço multidimensional, que chamam de espaço latente, que a gente vai tentar exemplificar aqui. Mas parâmetro de quê? Bem, parâmetro, característica. Se a gente estivesse tentando identificar uma banana, talvez uma característica que a gente quisesse identificar é que ela é amarela. Então eu coloquei aqui, distribuí um tanto de coisa amarela e eu estou medindo exatamente isso nesse gráfico. Só que uma regressão linear a gente consegue fazer na mão. Bem, ok, eu consegui identificar ali mais ou menos o que é amarelo, mas nem tudo que é amarelo é banana e nem tudo que é banana é amarelo. Então, eu preciso de mais características. Aqui a gente já tem uma visualização, na verdade, tentando visualizar, né, o espaço 3D, a gente não consegue fazer isso em 2D tão bem, e isso aqui a gente já não faz na mão. Mas a gente poderia imaginar que são 3 características, né? O fato da banana ser amarela, o formato dela, ter pintinhas pretas. Isso daqui, a gente vai desenhar um espaço ali onde se tem essas características, a gente aposta que é uma banana. Beleza, a gente foi de 1 para 3 características. Quantas características esses robôs analisam, né? Quanto eles têm em mente? Bem, em 2018, a gente começou com o Elmo, com 94 bilhões de características. Isso sobe para o BERT, que era o modelo de busca do Google até outro dia, com 340 milhões. Depois a GPT-2, 1,5 bi. Então, percebam, isso aqui é uma escala logarítmica. E a gente já está na GPT-4 hoje com mais de 1 trilhão de parâmetros. Então, a gente saiu ali de 94 milhões de parâmetros para 1 trilhão de parâmetros. Isso, para a maioria, para os professores de matemática e física, eu acho que isso está ok. Agora, para a maioria dos mortais como eu, isso daí é só um número grande. Então a gente tenta exemplificar esse número grande. O que significa isso, né? 94 milhões de segundos são 2 anos. Ok, 2 anos e 11 meses, quase 3. 1 trilhão de segundos são 32 mil anos. Então é essa a diferença. É um tanto diferente, né? 2 para 32 mil. Ok. De novo, a diferença de BH Brasília, como da Terra à Lua, 20 vezes. Dessa magnitude. E essa escala está crescendo, de 20 vai para 40, de 40 vai para 80, de 80 vai... Então, vocês já entenderam. Essa exponencial é muito difícil de internalizar. A gente tem um ponto cego para exponencial. Como ser humano, né? Acho que tudo que tem que tá à nossa volta, na nossa evolução, acontece de forma linear. Você vê o carro se aproximando, você sabe que ele está a mais ou menos a velocidade, faz a conta ali com a cabeça, ok, mas se ele estivesse dobrando de velocidade a cada metro, assim, em 30 metros ele estaria, sei lá, batendo a velocidade da luz, né? Uma coisa assim. Então, a gente não consegue internalizar muito bem esses conceitos. Mas essa é a velocidade. Então, gente, se tem algo que a AI não está fazendo legal hoje, de acordo com o seu parâmetro, dá 1 ano, dá 2 anos. E outra coisa, se pergunte se você está conseguindo utilizar a ferramenta da forma com que ela foi pensada para utilizar, porque ela não é um repositório de conhecimento, ela não é uma Barça, ela é uma péssima Barça. A gente alimenta ela de dados para que ela aprenda a fazer lógica. E aí, ao ensinar português, ela consegue aprender matemática. Propriedades emergentes vão surgir na medida que a gente coloca mais dado e mais poder computacional nesses robôs. Mas o que é inteligência? Bem, eu não vou saber responder. Eu acho que as melhores mentes do mundo já debruçaram sobre esse problema e, bem, não vai ser agora que a gente vai chegar nessa resposta, mas a gente está num momento interessante para fazer essa pergunta, porque a gente agora tem um outro exemplo de inteligência que foi inspirada na nossa, até mesmo na forma com que os nossos neurônios funcionam,
a gente alimentou com os dados nossos, e agora a gente pode fazer testes que eram antes aplicados a seres humanos, e a gente pode usar esses testes em robôs. E a gente pode perceber como é que eles hackeariam comparado com seres humanos. A gente tem o Enem, coisas desse gênero. E a máquina vale tão bem quanto os melhores humanos na maioria dos testes que a gente já desenvolveu para medir inteligência na gente mesmo. A gente tem aqui o Bar, que é para ser advogado nos Estados Unidos, passaria com entre os 10% dos melhores alunos. E a gente tem testes de matemática, de geografia, conhecimento verbal, enfim. É uma coisa bem doida. Então a gente inventou alguma coisa que pensa. Só que o que está acontecendo? Mais ou menos ele foi um cara que era feito por AI, mas ele tem uma boa colaboração de AI, inclusive com a música, que exemplifica bem aqui em 50 segundinhos o que a gente está vivendo. Vamos lá, gente. His discovery of the electric light bulb literally revolutionized the illumination of the world. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Windows. This is the first office of Amazon.com, and over here, this is my desk here. An iPod. A phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. Então, mais uma vez, a capacidade de transmitir ideias, ela é sensacional, e ela está longe de ser a única coisa que esses robôs fazem. Esses robôs são completamente multimodais, produzem e entendem vídeo, áudio, texto, conseguem consumir todo tipo de dado e ter output de todo tipo de dado. O que a gente inventou, no final das contas, foi um algoritmo, uma função de aproximação. A gente dá um exemplo de dado e ele tenta aproximar depois. E que tipo de dado? Tudo. E que fica previsivelmente melhor quanto mais computação você coloca. Por isso que a NVIDIA está batendo 3 trilhões de dólares de valor da empresa. Por isso que Google, Microsoft, Apple, todo mundo está correndo atrás, está investindo o que pode, Meta, investindo tudo que pode e o que não pode, para comprar novas placas, para poder treinar os novos modelos, porque hoje a gente tem o equivalente a um aluno de ensino médio muito inteligente, com acesso à internet, vamos colocar assim. Seríssimos problemas em algumas áreas, mas é muito inteligente em várias outras. Então ele pode ser um excelente copiloto. Ele pode estar na sua mão para poder fazer uma primeira versão das coisas, revisar, estruturar dado, ler um texto e fazer ali um resumo em tópicos. É incrível a capacidade desses copilotos. Isso vai melhorar. A gente entrou oficialmente na era dos copilotos e a Microsoft está investindo tudo que tem em copilotos. Se vocês olharem para o seu celular, para o seu computador, vocês vão começar a ver esses copilotos para todo quanto é lado. O Google está usando agora também o Gemini no lugar do Assistant. Então, essas AIs que nos cercam vão ficar dramaticamente mais inteligentes. E elas são motores de lógica que você pode colocar para trabalhar para você. E trabalhar como? Bem, vou dar um exemplo aqui prático dos nossos robôs fazendo o trabalho de toda uma equipe de vendas de dezenas de pessoas. Isso aqui é um exemplo real de uma rede de escolas, de cursos profissionalizantes que está no Brasil inteiro. A gente tem dezenas e dezenas desses robôs rodando, eles estão atendendo exatamente nesse momento. E eles fazem não só o trabalho de atendimento, mas eles também fazem o trabalho de back-office. Eles fazem a análise dos dados, a estruturação desses dados depois. Ou seja, esses empregos não existem mais. Esses empregos eles são dramaticamente impactados. Isso potencializa os humanos que não trabalham na área de vendas para poder, inclusive, vender muito mais, porque todo o trabalho de atender quem não era o lead de fato é feito pelos robôs. Vamos lá. Isso é um vendedor. Esse aqui é o vendedor digital da Xmac. Vamos acelerar aqui, que vai ajudar. Ele faz o atendimento como se fosse um ser humano, de forma completamente contextual. Ele envia áudio, ele ouve áudio, ele vê imagens. Você pode enviar para ele um exemplo quero esse modelo de vestido, ele consegue ver.
e depois ele faz toda a estruturação de todo o atendimento em planilha e passa esses dados todos já tratados, a gente borrou aqui, né, obviamente, para não mostrar dados diferentes, e nos permite ter toda a visualização de todo o trabalho que foi feito e que está sendo feito em tempo real, com padrão, qualidade, enfim. É incrível, porque até ontem, você precisava de um exército de pessoas para fazer isso, e agora você não precisa de pessoa nenhuma. Existe um cérebro na nuvem, né? Existam vários cérebros na nuvem agora, e a gente tem que aprender a usar. Quem não souber usar, quem falar não é comigo, quem deixar para depois vai ficar muito para trás. Você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial, não existe isso. Vai perder sem dúvida para alguém que usa inteligência artificial. Como alguém hoje que queira um emprego em qualquer uma das nossas empresas e tenha só cursos de datilografia, mas nunca tenha usado um computador, essa pessoa ela não cabe mais no mercado de trabalho. Isso vai acontecer. Como é que a gente usa esse cérebro na nuvem? Conta pra gente. Boa pergunta, Luca. Vocês estão aí ainda, gente? Opa, aí, ó. Boa. Eu tô bom. Legal. Espero que vocês estejam confortáveis para a gente poder seguir conversando aqui. E eu prometo que agora sim vai ficar legal, certo? Agora sim. Então, Luca, é o seguinte. Eu queria contar para todo mundo que eu não sei como é que usa esse cérebro na nuvem, mas eu fiz alguns experimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não sei antes dizer a todos que eu fui um professor de literatura durante 15 anos. E aí, por ocasião desse meu ofício, eu resolvi fazer perguntas bem específicas. Luca, passa para frente aí para a gente dar uma olhadinha no experimento que nós fizemos. Bom, para quem nunca viu ou teve a chance de conhecer, este aqui é o Playground, e neste ambiente nós conversamos com esta IA. Então, todo mundo prestando atenção aqui, né, gente? E aí você pode dar e conferir a IA um ego, uma personalidade. Neste caso, eu disse que nós precisávamos, numa escola, fazer um trabalho lá no âmbito do ensino médio com o romance Dom Casmurro, do Sr. Machado de Assis. E aí, eu, depois de conferir essas informações, você viu? Demorou só tudo isso para fazer ali, ó. Escrevi pouquinho, dei um pouquinho de contexto, atribuí a IA esta personalidade, esta subjetividade, e então, reparem vocês, eu fiz a seguinte pergunta, aproveitando o fato de que lá estava comigo, conversando em interação, Machado de Assis. Okay? Então, perguntei assim, ô Machado de Assis, você pode, por favor, nos dizer se a Capitu realmente traiu o Bentinho? Bom, acho que vocês vão de convir comigo que se trata de uma boa pergunta, fala a verdade. Não sei se vocês viram lá na Academia Brasileira de Letras recentemente, fizeram um Machado de Assis de inteligência artificial. Vocês viram isso? Queria dizer que a gente já está acionando nosso jurídico, porque essa ideia foi primeiro nossa. A gente fez antes da ABL. Mas vamos lá, para vocês entenderem que desdobramentos houve aqui a partir desta pergunta que foi desta forma formulada ao Sr. Machado de Assis. Então ele responde, leiam comigo aí para vocês acompanharem. Bom, eu como autor, como Machado, devo dizer que a pergunta eu deixei em aberto em Dom Casmurro. Minha intenção era criar uma narrativa na qual o leitor fica livre para interpretar os eventos e os personagens. A infidelidade de Capitu é sugerida por Bentinho, nosso narrador nada confiável, e eu preciso que tirem vocês as suas próprias conclusões. A ambiguidade é uma ferramenta literária que eu usei para questionar a natureza da realidade e da memória, forçando os leitores a se questionar se eles podem mesmo confiar no narrador ou não. E aí, gente, o que vocês acharam? Machado de Assis não entrega essa resposta nem nessas circunstâncias. Ele está dizendo, olha, eu de propósito criei um romance que foi feito para não ser descoberto, né? Que foi feito para estiplar o enigma. Então, aqui, caso tenhamos aí professores da área, nós temos inclusive palavras-chave que são ferramentas. Vejam isso aqui que a gente já está falando de recurso pedagógico, se vocês assim puderem compreender. E nas suas respectivas áreas, é evidente que vocês serão as pessoas mais adequadas para encontrarem um meio pelo qual farão uso
um uso produtivo, inteligente, pedagogicamente defensável destes novos recursos. Aqui ele coloca a categoria de narrador não confiável. Narrador não confiável é uma categoria de narradores que narram uma história em primeira pessoa, não é? O Bentinho narra Dom Casmurro em primeira pessoa, motivo pelo qual é muito importante a gente não acreditar inteiramente na sua versão. Sim? Faz sentido? Então, aproveitando o fato de que aqui estamos conversando a respeito desse tema, eu resolvi então mudar a pergunta. E a pergunta subsequente que fiz foi a seguinte: me acompanhem também, porque interessa observar esta diferença. Aliás, a gente está rodando o vídeo ali na sequência. Eu resolvi perguntar para Capitu. Agora, por favor, você poderia recontar a história dessa vez sob a perspectiva da Capitu? Só para a gente ver, né, se por acaso coincide ou não a perspectiva apresentada pelo Machado de Assis com relação à resposta formulada pela Capitu, já que a gente está aí com tempo livre, podendo perguntar o que quiser. Vocês estão preparados, pessoal? Eu vou ler aqui a resposta da Capitu, ok? Então, leiam comigo também. Ela diz o seguinte: ao contrário do que Bentinho fez parecer em seu relato, eu, Capitu, nunca fui traiçoeira ou manipuladora. Eu cresci em uma sociedade onde as mulheres eram marginalizadas e julgadas severamente pelos seus atos e pelos seus comportamentos, o que me forçou a ser mais cautelosa e reservada. Minha amizade com Bentinho era sincera e genuína, culminando em um amor puro e juvenil que, embora complicado pelas circunstâncias e desafios postos pelo destino, nunca me levou a traí-lo. Tudo bem, gente? Muito legal, né? Eu não sei se vocês estão gostando. A diferença das respostas aqui é uma diferença muito sensível. Isso, inclusive, nos revela aqui uma perspectiva, uma propriedade desta IA, que é a teoria de mente. A capacidade de ajeitar-se em protagonistas e personagens diferentes, porque o Machado de Assis não tinha nos formulado essa resposta, ao passo que a Capitu, ao contrário, tem um lado. Inclusive é um lado que qualifica histórica e socialmente sua própria condição de mulher do século XIX. Vejam quantos caminhos, quantas possibilidades de abordagem a gente tem aqui, mesmo da perspectiva pedagógica, para poder trabalhar esta resposta com os estudantes, uma resposta que, inclusive, não para por aí. Vamos à frente, porque a nossa criatividade é um pouco ilimitada, e eu resolvi perguntar, desta vez, ao pai da psicanálise, ao Sigmund Freud, imaginando, evidentemente, uma inconfidência da relação ali paciente-terapeuta. E eu perguntei, Freud, imaginando que a Capitu seja uma paciente sua, conta pra gente aí, por favor, como é que ela se comportava, o que você pode dizer a respeito dela, enfim, manda real aí para nós. E ele diz assim, presta atenção: olha, eu percebi que a Capitu é uma paciente extraordinariamente complexa e fascinante. Seus olhos de ressaca escondem experiências de vida marcadas por intrincados jogos de poder e emotividade. Em nossa sessão, Capitu retratou uma vida de pressões sociais onde ela foi constantemente julgada e caluniada. Tudo isso culminou em um trauma emocional significativo relacionado à acusação de adultério que nunca foi provada, ressaltada pelo isolamento que enfrentou no final de sua vida. E segue a resposta aqui do suposto Freud. Senhores, espero que vocês entendam o fato aqui de que a gente está lidando com respostas de alta qualificação. Vocês concordam? A resposta é absolutamente legítima, né? Que confere ao texto um enquadramento semântico, lexical, absolutamente próprio de cada área. Ele está falando aqui de trauma emocional, ele está falando de personagem complexa, não é verdade? E ele está falando ainda de olhos de ressaca. Vocês leram isso comigo aqui? É ele que está dizendo, não foi eu que contei para ele que a descrição mais importante de Capitu em Dom Casmurro diz respeito aos seus olhos de ressaca. Muito impressionante. Bom, agora, uma pergunta que a gente pode muito bem se fazer é a seguinte: como trazer isso, então, para a língua do aluno? Vejam, aqui a gente pediu para uma outra IA fazer
Vocês estão vendo aí, gente? O Machado de Assis fazendo uma selfie. E aqui está Machado de Assis fazendo uma selfie. Tentando aproximar esta linguagem daquele tempo para signos, referências e códigos do contemporâneo. Daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente pode aprofundar essa dimensão. Mas antes de prosseguir, eu queria chamar a atenção de todos, se vocês ainda aí estiverem, para o fato de que selfie não é absolutamente um conceito do século XIX. Não nesses termos, não é verdade? Então, assim, Machado de Assis não é contemporâneo da ideia de selfie, como uma coisa que você pega o seu smartphone e tira uma foto de si mesmo. Mas é muito incrível esta capacidade que as IAs têm de fazer conexões, relações insuspeitas. Vocês viram o vídeo de abertura que o Luca mostrou pra gente? É um vídeo no qual, dentro de uma cabana de travesseiros, aparece uma cidade, uma coisa meio assim, Nova York, não sei o quê, um letreiro lá da marca. Não é incrível que essas associações se deem, que a gente possa conduzir, construir quase que surrealisticamente livres associações possíveis. Muito legal. Agora, nesse esforço de trazer estas referências, que um aluno poderia dizer que o Machado de Assis, que graça que tem, um cara lá do século XIX, morreu em 1908, como que a gente pode trazer? Olha, eu fiz mais uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você, que é a seguinte. Bom, eu mudei aqui, inclusive, algumas informações no System e fiz uma pergunta nada trivial. A pergunta é, será que existe algum paralelo entre a história de Dom Casmurro e a série Breaking Bad? Bom, eu queria saber se alguém acha essa pergunta trivial. Será que alguém acha essa pergunta? Não, já sei. Tenho aqui uma resposta. Gente, Dom Casmurro e Breaking Bad. Né? Bentinho e Walter White. Fala a verdade. Né? Mas vejam que a resposta, mais uma vez, e a gente podia fazer isso aqui, essas telas estão gravadas, assim, por puro pragmatismo. Mas se a gente quisesse fazer agora novas perguntas, propor novos problemas, a gente seria novamente surpreendido. Não é porque a gente gravou por um acaso essa resposta que essa foi a programada. Vejam que incrível a associação possível trazida a esta resposta, uma ressalva absolutamente importante. Olha o começo da resposta aqui, leio comigo. Ele diz assim: apesar de serem gêneros e contextos diferentes, vocês não acharam lindo esse começo? O cara já está desde o princípio dizendo assim, olha, façamos uma ressalva. Há aqui um princípio. Apesar de serem gêneros e contextos diferentes, existe uma certa analogia interessante entre Dom Casmurro e Breaking Bad. Ambas as histórias são centradas na profundidade psicológica de seus protagonistas, Bentinho e Walter White, que passam por dramática transformação de caráter ao longo da narrativa provocada por suas próprias obsessões. Ou seja, o que a gente tem aqui é a identificação de um caráter que essas personagens têm. Dom Casmurro, Bentinho e Walter White são o que a gente chama na literatura de personagens complexas ou esféricas, que passam por transformações psicológicas importantes e têm densidade emocional. Não é isso? Em contextos, em situações e em gêneros diferentes, ambos os protagonistas guardam este ponto de contato entre si. E é muito incrível que uma pergunta tão difícil tenha sido, em tempo real, elaborada nestas condições pela IA. Vejamos que a gente foi logo adiante para pensar agora o seguinte, olha, esse assunto está muito literário, a gente de repente poderia avançar para outras áreas do conhecimento, afinal de contas aqui estamos lidando com um público hoje que nos prestigia, que provém da área da saúde, áreas agrárias, ciências sociais, áreas exatas. E aí a minha hipótese foi a seguinte, olha, imaginemos então que nós, na verdade, precisemos fazer um trabalho interdisciplinar na escola, ok? E, em vez de só literatura ou essas coisas assim, a gente podia dialogar com a área da natureza. Então, em que ponto Dom Casmurro se aproximaria de alguma questão que pudesse envolver os outros professores das outras áreas? Na hipótese de eu ser, sei lá, um coordenador pedagógico, estou querendo propor um projeto
multidisciplinar na escola. Bom, eu pedi para a IA elaborar para mim uma questão de prova, ok? Vejam vocês, leiam comigo, me acompanhem, e a questão que ele nos propõe é a seguinte. Vocês estão aí ainda, né, gente? Olha lá, leiam comigo. Boa. Questão. No romance Dom Casmurro, Bentinho descreve os olhos de Capitu como parecidos com o mar. Esse tipo de descrição, feita pelo narrador, é bastante poética. Isso porque Bentinho faz uma metáfora entre os olhos de Capitu e o mar. À luz da física, podemos inferir que Bentinho estava se referindo ao fenômeno da refração, que pode ser observado quando olhamos para o mar sob diferentes ângulos e a luz solar se dispersa, criando uma variedade de cores. Explique o que é o fenômeno da refração e como ele se manifesta no mar. Senhores, eu não sou professor de nenhuma das áreas que vocês são. A cadeira de vocês é de vocês. Então, a sua área, na sua atividade, no seu dia a dia, você conhecerá as especificidades do seu trabalho. E a melhor pessoa para dizer de que maneira, da perspectiva pedagógica, prática, processual, a inteligência artificial pode multiplicá-lo e multiplicá-la, certamente essa pessoa é você. Porque uma coisa é bastante certa, assim, a gente pode se multiplicar. A gente está falando, numa primeira parte desta apresentação, da obsolescência do trabalho humano, do risco da obsolescência, da substituição, mas existe uma outra dimensão, que é nesta, aí sim que a gente precisa se ancorar, que é a da multiplicação, né? Que é da capacidade que a gente tem de se comunicar mais, melhor, com novos recursos. Afinal, nós dispomos, neste momento da história, ninguém mandou a gente estar aqui no planeta nesse momento, de uma nova caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas que nos multiplica, que nos dá talentos que antes, feito à mão, a gente não necessariamente os tinha. Agora, a gente os tem. Esses vídeos que o Luca mostrou, as imagens que a gente gerou aqui, todas elas apoiadas em ferramentas de IA, elas estão disponíveis, elas não demandam um especialista, não demandam um programador, e elas conversam conosco em linguagem natural. Então, nós que somos professores, e, portanto, nós que detemos conhecimento e, principalmente, a linguagem como código, somos as melhores pessoas, as mais capacitadas para interagirmos e extrairmos dessas ferramentas o melhor que elas podem nos oferecer. Luca, vamos adiante, que eu prometo estou chegando ao final. Pessoal, aqui eu pedi no Midjourney, uma outra ferramenta de imagem, que nós construíssemos ao final desse experimento, de repente, uma foto que pudesse, quem sabe, também nos proporcionar uma selfie para coroar este encontro histórico entre Machado de Assis e Walter White. Vejam aí as tentativas que a gente vai construindo. Gente, esse é um encontro que só a imaginação pode nos proporcionar, não é verdade? A imaginação e as ferramentas que hoje estão gratuitamente disponíveis para todos nós nas nossas áreas de conhecimento. Acho isso muito importante, porque, assim, lutar contra a pasta de dente que saiu do tubo não me parece o mais inteligente. Vai, Luca, vamos adiante aí para a gente seguir conversando. Queria passar a palavra para você, Luca. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, a gente já está chegando no final, pessoal. Só mais alguns truques de mágica aqui, onde a gente vai tirar da cartola alguma coisa fantástica que foi imaginada por um robô. Bem, isso aqui também faz parte da campanha que a gente veiculou e ele traz um outro exemplo muito legal aqui desse momento onde dado sintético vai conviver com a gente. Isso daqui pode ser utilizado para o bem ou para o mal. E aí vem o tio Ben com grandes poderes e grandes responsabilidades. As novas empresas de tech vão ter que ter muita responsabilidade, os governos vão ter que ter responsabilidade, porque, gente, nada do que vocês vão assistir agora existe. Nada, nem a música foi completamente composta, eu não sou compositor, foi uma AI compôs, a outra tocou, a outra fez o vídeo, o que eu fiz foi colar tudo. E até ontem, para fazer isso, eu teria que, alugar câmera, contratar ator, comprar um tanto de chapéu de palha, pra gente chegar num resultado parecido com esse aqui. Me falem aí se vocês gostam. No pôr do sol, na praia, na brilhar, de chapéu de palha, só relaxar.
deixa a burocracia, deixe de se preocupar. Funcionários digitais pra te ajudar. Imaginamos você curtindo a vida real, enquanto a X-Máquina faz a burocracia. Afinal, deixa a tecnologia trabalhar por você e viva o momento sem nada temer. Verso, o pôr do sol da praia a brilhar, de chapéu de palha só a relaxar. Deixa a burocracia, deixe de se preocupar. Funcionários digitais pra te ajudar. Eu fico cantando aqui na minha cabeça, porque eu já ouvi essa música várias vezes, mas assim, a música é boa. A música é boa. Olha esse take de drone de algo que nunca existiu, de algo que nunca foi pra praia. Gente, infelizmente a gente ainda tá num momento que a gente tem que imaginar a AI na praia enquanto a gente tá aqui trabalhando, mas acho que a gente consegue virar esse jogo e colocar a AI para trabalhar enquanto a gente vai pra praia. Mas assim, olha quantas pessoas imaginárias estão aqui. Olha quanta coisa imaginária nos cerca. E, óbvio, para passar uma ideia, a gente tem 1 milhão de ferramentas. Eu não sei desenhar, nunca soube desenhar. Aliás, quando eu era criança, quando eu usava papel carbono, eu me achava o desenhista. Acho que por isso, inclusive, gosto tanto quando eu uso AI, né? Mas a capacidade que a gente tem de passar uma ideia complexa, com algumas ferramentas, é incrível. Por que não levar para o seu aluno 30 segundos feitos por AI que ilustram aquilo que está sendo discutido no dia? Por que não, inclusive, gerar naquele momento ali uma discussão que está acontecendo na aula naquele momento? Enfim. E agora, expandindo ainda mais dessa caixa de ferramentas, a gente entende que a gente está num momento onde a gente tem uma série de ferramentas novas para poder utilizar. Essa daqui é uma muito prática, que eu uso com muita frequência, que vocês podem utilizar, inclusive, para gerar o próprio conteúdo, para gerar material didático. Isso aqui é uma palestra do Harari, né? Vou acelerar aqui também para a gente poder ver. Uma palestra do Harari, gosto muito dele. Assisti isso aqui é 1 hora, né? E 1 hora dele falando inglês. Pô, meus alunos vão assistir isso aqui. Como é que eu posso fazer, então? E se eu baixar esse vídeo, vou levar para eles, vou levar num pendrive? Não. Eu vou fazer muito melhor. Eu vou baixar o áudio, vou transcrever utilizando uma AI. Essa aqui é o Whisper, uma AI de transcrição. Quem já trabalhou como repórter, aí, teve que transcrever uma entrevista, algo do gênero, sabe? Trabalhei com isso dá. Eu estou escolhendo a AI certa para o trabalho, passei todo o conteúdo da palestra, os 40 minutos de fala para o robô, e pedi que ele resumisse para mim em 5 tópicos para eu levar para a sala de aula. Então, olha o poder de transformação de conteúdo de áudio para vídeo, para texto, de texto para música. Olha a capacidade criativa que você pode atingir com essas ferramentas. Então, assim, como se furtar disso aqui, né? Você pode muito bem, toda aula, coloca no celular para gravar a própria aula. E aí, no final da aula, você passa para essa ferramenta e você tem ali um documento que pode depois ser utilizado no próximo semestre para orientar os próximos alunos. Essa geração de... Diga aí, Gustavo. Só não sei se... Vamos lá. Destaque para este ponto aqui, porque eu acho que vale a pena. Professores, o que o Luca está compartilhando conosco é a possibilidade de nós produzirmos nosso próprio material didático no momento exato em que a gente realiza o nosso curso. Então, ao longo de um semestre, se você gravar um áudio, apenas isso, todas as suas aulas, ao final, passando pelas ferramentas de transformação deste áudio em texto, em tópico, em apostila, você constrói o seu próprio material, um acervo bibliográfico que constituirá o seu próprio conteúdo, né? Da forma como, nas aulas que você ministrou, você melhor conduziu. Então, de fato, são possibilidades, potencialidades que absolutamente inexistiriam. Já que essas novas ferramentas estão disponíveis, compete a cada um de nós encontrar a melhor forma da gente se multiplicar e fazer o trabalho cada vez mais legal. Então, Lucas, só quis fazer esse destaque porque eu acho que da perspectiva de quem está em trabalho, em sala de aula, essa é uma ferramenta muito poderosa.
É muito poderosa, muito poderosa. Serve para resumir reunião e fazer ata também, viu, gente? Então, essa burocracia, ela resolve até do condomínio. Legal, vamos falar um pouquinho de redigir aqui também. Como é que isso está impactando a nossa visão de alguém que trabalha em tecnologia, educação e, bem, modelos de linguagem numa empresa que ensina escrita, né? Então, a gente está intimamente envolvido com isso daí em todos os níveis. Para falar disso, a gente fala um pouquinho da origem da Redigir, né? Redigir, ela nasce inspirada, inclusive, por um artigo do Bloom de 84, que ficou conhecido como o problema de 2 sigma, 2 desvio padrão. O que foi estudado? Métodos de ensino. Ele comparou a tutoria individualizada com vários outros métodos de salas de aula, enfim, até chegar nos um professor de 30 pessoas, 30 alunos na sala de aula, que é o padrão, né? Então ele comparou esses métodos e entendeu que se você pegasse o pior aluno que estava performando muito mal ali na turma com 30 alunos e desse uma tutoria individualizada para ele, você conseguiria corrigir em até 2 sigma, 2 desvio padrão, a performance desse aluno. Então não existe aluno ruim. Existe a nossa incapacidade de não deixar nenhum soldado para trás. Porque recursos são limitados. É um professor, são 30 alunos, a gente tem uma média ali, a gente tem um conteúdo para poder entregar e os alunos têm que correr atrás. E é a limitação da realidade que a gente vive. A gente herdou uma forma de educação em escala que foi a melhor ideia que a gente teve até então. Mas a tecnologia pode nos ajudar com isso. Então, na plataforma Redigir, a gente fez um sistema, uma plataforma adaptativa, que entrega para o aluno sempre o que ele precisa naquela hora. Então, se ele errou determinado item, ele vai estudar para corrigir aquele desvio. Então, a plataforma vai se adaptando ao aluno, ao ritmo do aluno, às dificuldades do aluno, em vez da gente tratar todo mundo com uma média, né? E agora a gente dá um passo ainda mais dramático, porque o que a gente viu nessa apresentação? A gente viu um robô, ou alguns robôs, né, mas que é capaz de teoria de mente, ele é capaz de assumir uma personalidade, um ponto de vista terceiro, ele é capaz de entender áudio, vídeo, texto, ele é capaz de gerar áudio, vídeo, texto, olha só que legal. Ele é capaz de adaptar a linguagem dele, cruzar informações completamente de campos distintos que nenhum ser humano ou pouquíssimos seres humanos, né, especialistas em física e em Dom Casmurro ao mesmo tempo. Então ele é capaz de fazer isso tudo. A gente vem se aproximando cada vez mais dessa ideia do Aristóteles digital, um super tutor que pode acompanhar o aluno e pode ser um excelente aliado do professor em não deixarem o soldado para trás. Então, com isso nasce a Rei. Fala um pouquinho da Rei aí para a gente, Gustavo. Legal, pessoal. Serei breve. A gente, antes da meia-noite, chegará ao final. E eu queria contar para vocês que a Rei, da Redigir, está agora em fase final de testes de prototipagem para que ela ajude o estudante a escrever o texto. Ela jamais escreverá o texto para o aluno, mas sendo que no processo de escrita existe uma etapa anterior, que é a etapa do levantamento das ideias, do planejamento do texto, da discussão do texto de apoio, com linguagem e abordagem adaptadas aos segmentos do ensino fundamental e do ensino médio. A gente veio desenvolvendo este copiloto, que é a Rê, para, enfim, alguns mil estudantes pelo Brasil que já têm tido a experiência de interação com a Rê. Então, antes de escreverem as suas respectivas redações, é como se os estudantes tivessem a oportunidade, então, de debater o tema e aprofundar-se no tema, primeiro com a Rê, deixar o texto todo programado, o planejamento inteiro feito, explanação das ideias, das causalidades, das consequências, para que esse estudante esteja em ponto de escrita. Aí ele vai lá, escreve texto, manda para a plataforma, essa resposta chega ali de forma adaptada, como o Luca acabou de contar para nós, mas são avanços, instrumentos e ferramentas que a gente também
na nossa prática pedagógica, vem incorporando aqui no âmbito da plataforma Redigir. Luca, vamos um passo à frente. Bom, pessoal, dentro, penso ser importante a gente se aproximar do nosso momento de despedida aqui, não sem antes deixarmos ao fim uma breve reflexão com um vídeo final desta campanha que a gente, na semana passada, acabou publicando durante 5 dias, um vídeo por semana, primeira campanha inteiramente produzida com recursos de IA no Brasil e que tem um arco argumentativo bem importante. Gostaria de encaminharmos aqui ao fim com esta mensagem que, enfim, provoca esta nossa reflexão. Vai, Luca, por favor. Bom, essa campanha tem esse reloginho aterrorizador que não deixa ninguém dormir de noite pensando sobre este tema, e a ideia é exatamente essa, né? Leia-se aqui a adaptação na sua empresa no nosso trabalho, né? E eu penso que, ao final, a mensagem mais importante é esta, é de a gente ficar atento ao fato de que nós estamos já lidando com um tempo que nos convoca a uma atitude de apropriação das ferramentas. Afinal de contas, dentro desta nova caixa de ferramentas, é uma caixa contemporânea, há muitos recursos para os quais a gente deve se dedicar. Luca, vamos adiante. Acho que já está no momento da gente se encaminhar para o fim, não sei antes a gente pensar na possibilidade da gente abrir aqui o espaço para alguma questão que os colegas queiram trazer para nós. Queria também, Luca, aproveitar a ocasião aqui para convidar a todos, porque na próxima semana, no âmbito ali da Ex Machina e também da plataforma Redigir, a gente lançará uma jornada de inteligência artificial, na qual a gente vai disponibilizar alguns conteúdos importantes, um e-book que é um guia sobre 11 ferramentas de inteligência artificial, e podcasts, palestras, enfim, um conteúdo completo para todo mundo que precisa, enfim, inteirar-se mais deste assunto, apropriar-se dessas novas tecnologias. É isso aí, pessoal. A gente aprende, a gente vive isso há muito tempo, vê um tanto de coisa que não dá certo, e, bem, não é todo mundo que precisa passar pela mesma jornada que a gente. Então, a gente compilou isso tudo e está entregando isso tudo mastigadinho. É um guia de ferramentas. Tem uma AI também que acompanha esse guia. Você pode conversar com a AI para tirar dúvidas a respeito de como é que usa. Então, tudo que a gente fez aqui, tudo que vocês viram, todos os segredos vão estar nesse guia. Então, eu vou rodar aqui mais 15 segundinhos, porque essas ferramentas elas são maravilhosas. Então, lembra que a música também foi composta, feita. Tudo isso aqui é AI, viu, gente? Preparados para conhecer a caixa de ferramentas. É isso aí. Engraçado. Eu acho engraçado porque é tão diverso, né? Assim, as possibilidades estéticas são infinitas e tal. E, de novo, assim, o resumo da ópera é que você, na sua área, na sua disciplina, haverá de fazer o seu melhor trabalho também. Então, é isso, pessoal. @exmachina, @plataforma Redigir nas redes sociais. A gente está sempre muitíssimo disponível ao diálogo. Se vocês, enfim, tiverem questões para trazer para nós, não apenas neste momento agora, mas também em interação conosco depois por ali, fiquem sempre, por favor, bastante à vontade. E queria, mais uma vez, reiterar os agradecimentos aqui ao Paulo e abrir o espaço para a gente poder conversar se vocês tiverem aí alguma questão. Ok, Gustavo, Luca, muito obrigado. Uma salva de palmas primeiro, né, pessoal, para eles. Obrigado pela temática, que é muito importante agora no nosso momento de educação, né? A gente vive um momento onde os nossos acadêmicos estão usando isso para responder provas, responder questões, mas usando de maneira errada, né?
Pessoal, olha, eu duvido que alguém aqui possa levantar a mão para dizer que não teve nunca nenhum aluno que escreveu um texto com o ChatGPT. Pela verdade, todos nós temos alunos que escrevem todos os dias nossas provas e trabalhos e dissertações e TCCs com o ChatGPT. Eu queria dizer, por outro lado, que este é o menor dos problemas. Vocês concordam? Assim, em face do fato de que a gente acabou de ver, assim, quantas as possibilidades, que mundo já se avizinha com transformações tão profundas, eu não estou dizendo que isso não seja um problema, estou dizendo que é preciso ter um olhar sobre este tema que não se resuma a os meus alunos estão colando ou escrevendo negócio com o chat, sabe assim? Acho que a gente precisa complexificar mais, dar mais densidade e profundidade a este uso, porque afinal de contas a gente também pode escrever nossas provas com o chat. No limite é isso, né? Enfim, só fica a provocação final aí, Paulo, porque essa é uma questão que aflige, evidentemente, a muitos professores. Nós temos excursionado com esta apresentação aqui, feito os Rolling Stones, né, Luca? Pelo Brasil, falando com diversos professores, diversas instituições, e nenhuma dúvida de que se trata de um tema central, importante, delicado para a nossa prática. Isso muda muito sensivelmente, enfim, tudo que a gente sabe até aqui. Mas, gente, lamento dizer ou não, que não tem jeito da gente lutar contra a calculadora. Não é verdade? Assim, a calculadora já está na mão de todos nós nos nossos telefones. Então, é isso aí. Cabe a cada um, na nossa própria área de atuação, repensar criativa e pedagogicamente as nossas práticas, baseadas também no uso de inteligência artificial. Então é isso, Paulo. O agradecimento é todo nosso. Foi uma satisfação ter uma audiência tão qualificada, a nossa escuta tão carinhosamente aí. Muito obrigado a cada um. Luca? É isso aí, não vou tomar mais o tempo de vocês, não. Obrigado, pessoal. Passo as minhas palavras, as do Gustavo. E no que a gente puder ajudar, xmachina.ai, se vocês forem lá, vocês vão falar com a nossa AI logo de cara. Só clicar em qualquer botão lá, vocês vão falar com o Hermes. E acho que a única garantia que a gente vai dar é que vocês vão se surpreender, porque é genial. Muito legal. Ok, novamente, então, Gustavo, Luca, muito obrigado aí pela disponibilidade. Foi um prazer recebê-los aqui. Valeu. Todo nosso. Obrigado. Obrigado. Vamos novamente. Boa noite. Alô, pessoal. Obrigado. Boa noite.